Oi, eu sou Renata Delgado e hoje eu vim trazer uma palavra para vocês. Vou começar em Romanos 12:2, que diz assim: E não vos conformei com este mundo. O mundo é o ambiente que nós vivemos, né? O ambiente que é natural. Você trabalha, você estuda, você passeia, você viaja, você tem a sua rotina. Tem os hábitos, você compra coisas, né? Faz despesa em casa, enfim, adquire objetos. E a Bíblia está falando para nós não nos conformarmos com este mundo, mas, seguindo aqui, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O nosso entendimento ele vai ser renovado desde que o momento que nós tenhamos contato com a palavra de Deus. E através dessa palavra, o nosso entendimento, que antes era natural, ele começa a ter uma transformação para uma visão espiritual, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa e perfeita vontade de Deus para a sua vida é quando você tem a sua mente renovada, quando as escamas dos seus olhos são tirados e você começa a enxergar as coisas de uma forma diferente, você começa a enxergar as coisas como realmente as coisas são, de fato com o entendimento bíblico, com o entendimento da palavra, né, de Cristo. A Bíblia fala que Deus tem os pensamentos muito além dos nossos, né? Então, por isso que é importante a gente ter contato com esse livro aqui, que ele não é um livro só de história, mas que ele está aqui para nos edificar, para fazer a renovação no nosso entendimento e assim nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Caso contrário, vai ser difícil, meus amigos. Continuando, se nós não renovarmos a nossa mente em Cristo, nós não seremos bem-sucedidos. Se você está enfrentando alguma dificuldade, algum problema, de repente no seu trabalho, ou algum problema na faculdade, nos seus estudos, ou familiar, financeiro, que seja, nós precisamos ter contato com a palavra de Deus para termos o nosso entendimento renovado para aquela situação e tomarmos uma atitude que de fato vai resolver aquela questão, né? Tem uma questão assim, né? Quando nós estamos no nosso natural, algumas pessoas, de repente eu falo com algumas pessoas que já tiveram um encontro com Cristo, né? Já tem um contato, já vai à igreja, já ouve a pregação, né? Senta no culto e presta atenção no que está sendo falado, que está sendo ministrado por aquela pastora ou por aquele pastor. Isso é muito importante você aplicar na sua vida. Por quê? Porque a palavra diz que tem que ser renovado, como eu falei, a nossa mente, né? Então, por exemplo, se antes de conhecer a Cristo você tinha hábitos ruins, por exemplo, você era uma pessoa muito mentirosa, né? Que é uma coisa natural do ser humano. E agora você não mente mais, você omite de repente. Você não mente, você não fala aquela questão assim, você não impõe, né? Te perguntam e você simplesmente omite, né? Então você está se esquivando. Isso é uma forma de mentir também, né? Porque você está faltando com a verdade. E você acredita porque você não está falando de sua própria vontade, fulano, e falando alguma mentira, e apenas omitindo quando te fazem alguma pergunta, você acredita que você não está mentindo, mas na verdade você está. E aí você acredita que isso não tem o mesmo peso, você acredita, antes eu era mentiroso, né, eu pecava pra caramba, porque todo mundo sabe que mentira é pecado. Mas agora eu só omito. Mas isso é um pecado também, porque você está faltando com a verdade. Se ele é 100% ou 99% ou 1%, ele é pecado. Não existe aquela história de pecadinho, pecadão. Para Deus tudo é pecado, e nós, a partir do momento que nós entendemos que aquela situação, aquela ação que nós temos é pecado, imediatamente nós temos que nos voltar a Deus, pedir ajuda, perdão, né? Porque nós não entendíamos que era assim, né? E nos consertar. E a partir de então, seguir de uma forma diferente do que era antes, né? Uma forma diferente do que a Bíblia condena, né? Pecado é o quê? Pecado é errar o alvo. E o alvo é Cristo. O alvo é a palavra de Deus. Então, o nosso alvo é seguir o que está aqui. O que Deus nos direciona através da sua palavra
do nosso entendimento que vai sendo renovado a cumprir o que está aqui, né? Porque senão nós não vamos viver a boa e a perfeita vontade de Deus na nossa vida, porque nós estamos presos a ações que não agradam a Deus. E Deus, eu vou seguir aqui, mas Deus ele não se manifesta na nossa vida se nós não tivermos essa mudança de comportamento a partir do momento que você ouve, que você entende aquela palavra, porque você está rejeitando a palavra. Quando você rejeita uma pregação, isso não é pra mim, eu não sou assim não, imagina isso uma coisa boba. Não, se está sendo citado é para nossa edificação e nós temos que nos avaliar para ver se nós não estamos cometendo aquele pecado, né? Continuando aqui, em João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, quando você guarda aquela orientação que você recebeu do próprio Senhor para a sua vida, você está demonstrando no mundo espiritual que você ama e respeita o que Deus quer na sua vida, tudo que Ele tem de orientação. Renata, mas eu não acho que eu tenho que mudar. Eu não acho que omitir não vai tão problema assim. Então, aí por isso que eu comecei a falar de Romanos 12, 2, né? Que a nossa mente ela vai sendo renovada através do entendimento, né? Que ela precisa ser renovada, porque nós sempre vamos ter os nossos conceitos, né? Os nossos entendimentos, mas isso tem que ser inferior ao que Deus nos ensina, ao que está sendo ministrado ao nosso coração, porque Deus sabe de todas as coisas. Então, por isso que Ele nos orienta, porque Ele nos ama e quer que nós vivamos a boa, perfeita e agradável vontade dEle para nossa vida, né? Continuando aqui, tem um versículo que ele é muito forte, que reforça isso que eu falei para vocês, que está em Tiago 1:22, diz assim: e sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Nós, quando estamos no culto, ouvimos uma pregação, amém, aleluia, glória a Deus, de repente você anota, só que se você não coloca isso em prática, você não está enganando a Deus, porque Deus ele é onisciente. Antes de que um desejo, uma palavra se formasse no nosso coração, Ele já tinha conhecimento. A Bíblia também fala que Deus contempla todos os moradores da terra, né, do lugar onde Ele está. Então, não há nada em oculto a Deus. Você não está enganando Deus, né? Tem gente que fala, você está fazendo um teatro e você está se enganando, porque isso vai atrapalhar a sua vida, isso vai pedrificar a sua vida para que ela não avance, porque você simplesmente ignora, né? E a sua vida não anda porque você não cumpre o que Deus fala. É importante, tem que ter um contato, é um relacionamento com Deus. Você não vai assistir um culto, você vai participar, porque andarão dois juntos se não estiverem de acordo, né? Você acha que Deus vai andar com você se você não estiver de acordo com a palavra dele? Ele não vai andar com você, porque você está deixando, né? O pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, a partir do momento que você faz essa separação, não, Deus, me perdoa, eu não sabia que era dessa forma, agora eu entendi, eu tive o entendimento de que essa atitude que eu tomo não é do seu agrado, mas me ajuda, porque Deus ele enviou o seu Espírito para nos ajudar a nós sermos bem-sucedidos aqui na Terra. Continuando, tem um versículo que está em Gálatas 5:17 que diz assim: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro. E aqui para que não façais o que quereis. Aqui se você prestar atenção, o Espírito está com letra maiúscula, né? O E. Ele está se referindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo sempre vai contra a nossa carne, porque a carne é o nosso natural. E todas as coisas que são do nosso natural, elas podem sim se opor às coisas de Deus, porque às vezes Deus vai pedir para você não tomar uma ação. Por exemplo, você tá andando e
mexem com você, são ofensivas com você e você já quer revidar, você já se estressa, já se estoura, já quer bater boca com a pessoa e de repente o Espírito Santo traz aquela palavra no seu coração. Ao servo do Senhor não convém contender, né? Então por isso que é importante a gente ter um relacionamento com Deus, porque Deus, a palavra diz que Ele, o Espírito Santo, Ele é o nosso instrutor e Ele nos lembra de todas as palavras que são lançadas sobre a nossa vida. Então quanto mais contato você tiver com a palavra, quanto mais contato você tiver com a pregação do Evangelho, você meditar no que está escrito aqui, porque isso aqui não é só um livro de história para você saber como que era antigamente. Isso aqui é uma orientação que nós devemos seguir, né? Porque Deus já sabia que nós passaríamos por todas essas dificuldades, né? Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele já sabia todas as dificuldades que nós teríamos. Então, basta nós ficarmos firmes e constantes na palavra do Senhor, né? E sempre nos envolvendo com a palavra para que nós tenhamos nosso coração minado, né, com a palavra do Senhor. Quando vier alguma coisa contra a palavra, o Espírito nos ajude a lembrar daquela palavra e o nosso proceder seja conforme a boa e a perfeita vontade de Deus. Porque se você tem essa renovação e você guarda os mandamentos, você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Quem que não quer a perfeita? Ninguém é perfeito, mas Deus é. E a vontade dele é perfeita para a sua vida. A do homem pode não ser. O homem, de repente, pode não ir muito com a sua cara, né? Ou você com a cara da pessoa. Mas Deus não. Deus ama a todos indistintamente. E a vontade dele é perfeita para a nossa vida. Ele quer nos abençoar, basta que nós venhamos a estar próximos dele, né? Porque senão ele não estará conosco. Porque o pecado, a rejeição da palavra, daquilo que você está ouvindo, da pregação e tudo mais, se você rejeita essa palavra, não é pra mim não, você está rejeitando o próprio Deus, né? E você está pecando. E a Bíblia fala que o pecado faz separação entre o homem e Deus. E se Deus está separado de você, não por vontade dele, tá? Que isso fique bem claro, porque na Bíblia ele fala que estaria conosco todos os dias da nossa vida, desde que nós venhamos até ele, né? Nos consertemos e andemos de acordo com a sua perfeita e agradável vontade para nossa vida, tá bom? É uma palavra simples, mas falou muito forte no meu coração. Espero que ela tenha edificado a sua vida. Que Deus nos ajude cada vez mais através do seu Espírito Santo, nos fortalecendo ali e nos edificando, né? Para nós continuarmos a nossa caminhada com Cristo até o tão esperado dia da eternidade, né? O dia que nós vamos estar com Cristo, né? Nós vamos conhecê-lo assim como Ele nos conhece. Essa é a nossa vontade e a minha vontade para você também, tá bom? Então que Deus abençoe e nos fortaleça cada vez mais, em nome de Jesus. Até a próxima.